Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem e feliz ano novo para você que já está com a gente, já está nos acompanhando nessa manhã. Você sabe que todos os dias nós estamos aqui falando sobre saúde através das nossas plataformas digitais. Você sempre consegue nos acompanhar e não vai ser diferente nesse ano de 2026. De segunda a sexta, às 8h30 da manhã, nosso encontro está sempre marcado. Eu já quero te convidar para ficar com a gente durante esse ano aprendendo bastante sobre saúde. Eu quero também desejar mais uma vez um feliz ano novo para você que está sempre nos acompanhando, para a sua família também. Muita saúde, muita felicidade, muito amor para todos nós. Hoje nós vamos rever uma entrevista que aconteceu com o Dr. Alisson William, ele é psiquiatra. E a gente vai começar esse ano já falando sobre redes sociais e qual é o impacto que elas podem ter na nossa saúde mental. Quando a gente utiliza de forma demasiada, sem um controle, sem freio, como é que a rede social pode acabar prejudicando a nossa saúde mental? Você já pensou sobre isso? Vamos começar esse ano de 2026 de uma forma diferente, tentando diminuir um pouquinho o nosso acesso às redes sociais e às vezes até as crianças que estão ao nosso redor? Vamos aprender bastante com o Dr. Alisson e vamos conferir essa entrevista. O Dr. Alisson, que é psiquiatra, está aqui novamente com a gente. Doutor, é muito bom te receber, seja bem-vindo. Muito obrigado, Beatriz, pelo convite. Fico honrado em participar mais uma vez e para falar sobre um tema tão interessante e tão importante. Com certeza. Quando sugeriu os temas, você escolheu logo esse, que é um tema muito atual, né? Para todo mundo, para todas as idades. E aí eu queria que a gente começasse com um geralzão e você falasse para a gente um pouquinho como as redes sociais podem afetar a nossa saúde mental. Perfeito. As redes sociais, quando utilizadas em excesso, Beatriz, elas realmente podem trazer uma série de fatores negativos, de sintomas negativos. Dentre eles, hoje, os que a gente tem mais estudos mostrando como essa rede social utilizada em excesso pode afetar a nossa mente, destaca-se a questão de exacerbação de sintomas ansiosos, de piora de sintomas depressivos, mais especificamente também alguns outros sintomas, como questão, por exemplo, de afetar a percepção da autoimagem, o que a gente chama de automutilação, que seria, no caso, provocar autolesão, esse é um sintoma um pouco mais específico no adolescente, transtornos alimentares, bem como prejuízos de aprendizagem. Claro que a gente vai destrinchar um pouco melhor, né, para quais grupos de pessoas, quais desses sintomas são um pouco mais prevalentes. Mas são muitos sintomas, né? A gente fala, às vezes você não tem noção da infinidade aí de sintomas que podem estar associados e os riscos que você ou alguém próximo à sua família também pode estar correndo. E aí a gente entra agora nessa parte da idade, eu queria que você explicasse, quando a gente fala do público adolescente, do público adulto, quais são os principais sintomas que a gente pode enxergar? Perfeito. Eu acho que essa distinção é importante porque a gente vai começar falando do grupo talvez menos afetado, entre aspas, né? Que seria, no caso, por exemplo, idosos. A gente teve agora recentemente, né, a questão da pandemia, o isolamento, e as redes sociais foram até um fator interessante, que pôde ali conectar esse grupo que estava muito isolado. Óbvio que quando utilizadas em excesso, elas também vão trazer consequências negativas para todas as faixas etárias, mas nos idosos e nos adultos, digamos assim, seriam mais sintomas depressivos e sintomas ansiosos como sendo mais prevalentes. Também há um aumento do risco, aproveitando agora que estamos, né, no finalzinho de Setembro Amarelo, não poderíamos deixar de falar sobre o aumento do risco de suicídio, de ideação suicida, movida pelo aumento, né, pelo índice de uso excessivo da rede social. Já partindo para um público um pouco mais ali, pegando o público adolescente, a gente vê muita questão da autocomparação, né, da comparação do adolescente ali com os outros nas mídias sociais, e isso inevitavelmente acaba levando a um certo prejuízo da percepção da autoimagem, o que leva a transtornos alimentares,
o que leva à depressão, o que leva a risco de suicídio, que é mais prevalente, inclusive a taxa, né, o índice infelizmente, de mortes por suicídio nessa faixa etária é bem considerável. E também a questão das autolesões, né, da automutilação, que é bem prevalente, infelizmente, no público adolescente. Queria fazer uma ressalva para o público infantil. A gente está falando aqui sobre redes sociais, de uma forma geral, né, Beatriz? Mas eu acho que a gente não poderia deixar de mencionar a tecnologia, as telas, de uma maneira geral, porque é um tema muito importante, né, quando a gente traz para o público infantil. A questão do uso de telas ali em idades ali até os 2 anos de idade, hoje já é muito bem estabelecido que é realmente um fator de risco importante para patologias importantes, como questão de TDAH, de autismo. Óbvio que tem toda uma carga genética, hereditária associada a essas patologias. Não estou dizendo que é só o uso de telas que vai ocasionar. Mas já que a gente está falando no tema e que tem várias pessoas assistindo e que podem ter, né, uma percepção mais interessante dos perigos que isso pode trazer, nunca é demais alertar sobre os riscos, né, para prejuízo na aprendizagem, para desenvolvimento de TDAH, para desenvolvimento de autismo, quando a exposição a essas telas é muito precoce. Quando a gente fala sobre esse prejuízo da aprendizagem, a gente pode falar da fala. Por exemplo, um exemplo Perfeito. muito simples, que sua criança pode não ter nenhum outro diagnóstico, mas pode acabar atrasando a fala, se desenvolvendo de forma mais tardia, precisando às vezes de profissionais que nem precisaria se não estivesse tendo esse excesso de telas aí, ou essa introdução de telas precoce. De fato. Quando a gente fala sobre esse público infantil, eu queria lembrar também sobre as crianças um pouquinho maiores. Hoje, por exemplo, eu consumo bastante conteúdo de maquiagem nas redes sociais. Esse é um exemplo já verdadeiro aqui, que eu adoro maquiagem. E aí, acaba que às vezes, quando eu estou realmente vendo, aparecem muitos rios para mim de maquiagem, aparecem crianças com 8, com 9 anos, se maquiando, produzindo conteúdo usando maquiagens adultas, que aí também já é outro assunto. Mas a gente vê esse público tão jovem já produzindo esses conteúdos e existe também esse prejuízo, não é, doutor? Com certeza. Hoje é um tema muito em alta, né, sobre o que recentemente vem sendo abordado na mídia, Sim. sobre essa questão da, entre aspas, adultização, né, dessas crianças. E assim, já entrando um pouquinho nas dicas, eu sei que a gente ainda provavelmente vai falar um pouquinho sobre essas questões de prevenção, mas vocês pais, né, tentem adiar o máximo possível, tanto a questão da entrega de um smartphone para o seu filho, como a questão da criação de uma conta em uma rede social para o seu filho. Criança é para brincar, certo? Não é para a gente estar expondo essas questões de rede social de uma forma precoce, não. Isso, infelizmente, não é legal. Tudo tem seu tempo, né? Perfeito. Tudo tem seu tempo. E aí eu queria que a gente falasse, a gente tá falando aqui sobre os prejuízos das redes sociais e alguém pode estar pensando, pois eu nunca mais vou usar, como é que vai ser? Como é que eu vou ter amigos, né? Principalmente os adolescentes aí que podem estar nos acompanhando, a mãe de um adolescente. Doutor, tem um ponto que é saudável, a partir de certo ponto é saudável e depois não fica mais? Tem como a gente entender e dividir essa parte? Perfeito. Eu acho que é uma pergunta muito importante, Beatriz, porque a gente também aqui não vai colocar as redes sociais de uma forma geral, como simplesmente vilãs, né? Hoje, num mundo tão conectado como a gente vive, as redes sociais elas acabam sendo necessárias e são interessantes em alguns aspectos, porque elas permitem com que a gente consiga se conectar com pessoas que geograficamente não estão tão próximas, né? Então isso permite você estabelecer um contato com aquele seu parente que está distante, com o seu amigo que está distante. Eu acho que são sinais importantes que a gente precisa observar para entender quando que aquilo vai estar sendo nocivo para você. Os principais sinais na psiquiatria é o que a gente chama de alteração da funcionalidade. Deixa eu explicar de uma forma tranquila, né, para quem está em casa entender. A funcionalidade de uma pessoa, a gente analisa como sendo os aspectos funcionais de sua vida básica, diária. Os principais deles, questão de produtividade, seja nos estudos, se for um adolescente ou alguém que está fazendo faculdade, né, ou no trabalho, né, vida adulta, ou questão de relações interpessoais. Então, faça uma pequena pausa para refletir. As redes sociais, o uso de telas excessivo, vem lhe trazendo prejuízos em termos de desempenho nos seus estudos, em termos de desempenho no seu trabalho, ou vem prejudicando de alguma maneira as suas relações com outras pessoas,
Se isso estiver trazendo problema nesses aspectos, opa, começa a acender um sinal de alerta aí importante para que você deva atentar para esse uso, se está sendo excessivo ou não. Eu ia chamar o intervalo, mas eu quero fazer só mais uma pergunta para não quebrar o raciocínio aqui. Tudo bem. Você falou sobre essa questão pessoal, né? A gente falou sobre trabalho, sobre estudo, mas essa parte das relações pessoais também é muito importante. E aí eu lembrei de um exemplo simples, né? Quantas pessoas não estão, às vezes, em um almoço em família e estão com o celular? Uma coisa tão simples que, às vezes, você acaba fazendo no automático e tá perdendo ali um momento que, às vezes, é muito simples para você, mas muito rico também. Perfeito. Esses momentos, né, de estímulo a atividades presenciais, ao contato presencial, também entra dentro do que a gente recomenda como forma de prevenção para evitar o uso excessivo, o uso nocivo de telas e de redes sociais. É muito engraçado lá na minha casa, meu pai sempre falou, né, pra gente ficar todo mundo conversando na hora do almoço, não ficar no celular. E aí quando vem alguém de fora, ele fica, e a pessoa fica no celular e só fica essa pessoa na mesa no celular e a gente não tá. E não é uma cobrança, é simplesmente algo que a gente conversa mesmo. Aí meu pai fica meio assim, às vezes ele solta uma indireta pra pessoa guardar, mas não tem como falar muito porque é uma pessoa de fora, né? Não tem como colocar também na regra da família. Aí ele solta uma indireta assim, a pessoa, não, mas eu tô resolvendo um negócio aqui. Tá bom então. E aí a gente continua conversando. Mas às vezes a gente vai percebendo que vai perdendo esses momentos aí e até uma forma de você autoanalisar. A gente vai pro nosso primeiro intervalo, não sai daí que a gente volta já pra conversar mais um pouquinho. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usa a Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha tem quase- essa Telecab. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre as redes sociais, sobre como elas podem acabar afetando a sua mente quando não é utilizada da forma correta ou da melhor forma. E o doutor Alisson, que é psiquiatra, está aqui ao meu lado, tirando muitas dúvidas. Doutor, a gente terminou o bloco falando um pouquinho mais sobre essa parte familiar. E aí eu queria que a gente voltasse falando sobre isso,
porque esse excesso de redes sociais pode acabar afetando a gente nas relações mesmo da família, amorosas também, pode acabar sendo um empecilho? Perfeito. Eu acho que nesse ponto, Beatriz, a gente realmente precisa ressaltar, né, a questão de como realmente a pessoa vai saber se está tendo um uso excessivo ou não da rede social, das mídias, da internet. E eu vou dar algumas dicas bem práticas para você poder perceber aí em casa, tá? Existem alguns sinais que a gente utiliza para fazer um diagnóstico, digamos assim, de dependência digital. E esses principais sinais a gente faz um comparativo com qualquer outra adicção. Adicção é uma dependência, tá? Então, da mesma forma que existe dependência de cigarro, de álcool, de jogo, por exemplo, existe dependência digital. Para você perceber se você está apresentando sinais de dependência que podem estar influenciando justamente no seu contato com a família, né, nas suas relações mais próximas, tenta observar, primeiro, se existem sinais de abstinência, porque toda dependência implica em abstinência. Então, tem apresentado sinais de irritabilidade quando você está offline? Você fica meio receoso de ir para algum lugar de saber que lá não vai ter internet? Tem alterações de humor importantes? Quando, além da abstinência, a gente tem também o conceito de tolerância. Tolerância é quando cada vez mais você precisa de mais quantidade daquilo para se satisfazer. Então, vamos pensar no álcool. Aquela quantidade de álcool ali já não satisfaz mais a pessoa, ela fica sempre aumentando. Tem acontecido isso com você em relação às mídias digitais, em relação à internet? Você sempre está buscando maiores quantidades de tempo, mais imersão ainda na internet para conseguir se satisfazer? E entramos no critério da funcionalidade para a gente destrinchar. Você tem tido queda de rendimento no trabalho, tem tido queda de rendimento nos seus estudos, ou você tem deixado de encontrar presencialmente com as pessoas, com seus amigos, com sua família, para se dedicar a atividades online? Quando você junta esses critérios de abstinência, de tolerância e de prejuízo na funcionalidade, seja no trabalho, nos estudos ou nas relações com pessoas próximas, né? As pessoas estão dizendo que você está diferente, que você não está saindo de casa, que você vive trancado, que não interage mais, isso é preocupante. Realmente acenda aí um sinal de alerta e comece a prestar atenção, porque pode estar se desenvolvendo uma dependência. E acho muito interessante a gente trazer esse termo, porque muitas pessoas de casa podem não conhecer, mas existe mesmo essa dependência, é algo que eu preciso tratar com um médico. Pensa que é algo que só, então eu vou deixar hoje, no dia que eu quiser parar, eu paro, melhor dizendo. Mas é algo que é necessário ajuda, doutor? Perfeito. Existe, infelizmente, e inclusive tem um estudo muito bacana que foi feito num colégio de São Paulo, que detectou que nesse colégio especificamente os alunos, cerca de 24% deles tinham sinais que permitiam o diagnóstico de dependência digital. Isso é muito alarmante, Beatriz, porque se a gente for parar para pensar, por mais que essa amostra talvez não seja representativa de uma amostra nacional, digamos assim, mas nesse recorte de alunos desse colégio especificamente, pensar que aproximadamente 1 em cada 4 estudantes tinha dependência digital é algo muito sério. E a maior prevalência, para você ficar atento, você pai, você mãe, é o público adolescente do sexo feminino. Estatisticamente, esse é o público mais afetado e que, sim, pode ser necessária ajuda profissional. Acho muito mais interessante a gente tentar fazer alguns sinais de ajuda, de prevenção, tentar colocar em prática alguns meios comportamentais. Mas, infelizmente, em casos mais graves, mais sérios, um acompanhamento psicológico ou até psiquiátrico pode ser necessário. E quando a gente fala sobre esse público adolescente, infelizmente, às vezes é um público que os pais não sabem muito o que fazer, né? Podem acabar se encontrando, podem acabar achando, eu acho que meu filho está desse jeito, mas eu não sei o que fazer, ele não me escuta, ele não quer conversar. E aí a importância realmente de procurar essa ajuda, não é, doutor? Às vezes até para o pai e para a mãe saber como falar. Nesse ponto, Beatriz, queria deixar aqui uma indicação para os pais, que eu acho que é interessante, bem facinho de encontrar. Digita aí na pesquisa, no seu pesquisador favorito, pode mencionar o nome Google, né? Claro, claro. Digita aí no Google,
cartilha do Ministério da Saúde de uso inteligente da tecnologia. Se você digitar só isso, cartilha uso inteligente da tecnologia, você vai ver que uma das primeiras opções que abre lá é uma cartilha do Ministério da Saúde que vai falar sobre muita coisa legal. Primeiro, sobre os perigos do uso excessivo e na sequência ele vai trazer 16 dicas práticas para os pais de como tentar manejar esse excesso de redes sociais nas crianças e nos adolescentes. Excesso de telas, de uma forma geral, excesso de mídia. Ah, que legal. Uma coisa bem simples, né? Que está acessível, é só que às vezes a gente não sabe, a gente não conhece. Então dá para pesquisar, dar uma lidazinha e saber como lidar melhor, que é um fator muito importante, né, doutor? Às vezes a pessoa sem saber lidar acaba até estressando e afastando mais o adolescente do relacionamento com os pais. Ok, e concordo. Às vezes, por não saber lidar, a reação acaba não sendo bacana e muito melhor do que estressar, do que se irritar e do que, né, ter uma reação mais assim desse tipo, é tentar colocar em prática meios de conseguir contornar aquela situação. Como, por exemplo, né, vamos tentar limitar e retardar ao máximo o momento, né, de você dar um smartphone para o seu filho. Vamos tentar deixar para o mais tarde possível, em termos de idade, a questão de deixar ele criar uma conta numa rede social. Vamos tentar, aquilo que a gente comentou sobre a questão de uma refeição em família, né? Fazer momentos em família ou com amigos ou de uma certa forma que não envolvam celular, que não envolvam TV. Você desliga e tenta realmente aproveitar aquele momento. Além disso, óbvio que só para deixar bem claro, né? A gente está falando de dependência, de adicção, é porque realmente tela, rede social, TV, tudo isso é prazeroso, não vamos mentir, né? Tem ali um certo nível de dopamina associado. Que outra forma de obtenção de dopamina eu posso tentar buscar para satisfazer o meu cérebro que não seja somente recorrendo a uma tela? E aí pensa nisso, porque se encontrar em termos de um hobby, em termos de uma atividade física, de um esporte, pode lhe gerar muito mais prazer e de uma forma muito saudável, de forma que você consiga limitar o seu tempo de uso de tela. Ah, eu adorei. Tava pensando aqui até pra mim. Uma coisa que você às vezes deixou de fazer. Às vezes você vai encontrar uma coisa nova, mas às vezes tem coisas que a gente deixou de fazer, já não faz há muito tempo, que você gostava, que lhe deixava feliz. E aí, às vezes, voltar ou se redescobrir com novos hobbies, com novos exercícios. A gente tem tantos exercícios, a gente sempre traz aqui no Viva Bem, doutor, vários esportes. Sim. E aí a gente descobrindo um, com certeza, é uma ótima forma de deixar o celular um pouquinho de lado. Deixa eu só dar uma dica a mais. Claro, fica à vontade. Eu acho que essa questão de perceber, né, a gente falou um pouquinho agora mais voltado para criança e adolescente, mas para você mesmo, que está aí em casa acompanhando, tenta fazer um teste inicial, coloca lá no seu Instagram e coloca lá tempo de atividade e vê quanto tempo por dia. É bem facinho, tem lá no cantinho superior direito, você clica lá em configurações e tem lá tempo de atividade. Vê quanto tempo por dia você está gastando no Instagram e óbvio que eu não vou dizer qual o tempo que é certo, qual o tempo que é errado, mas tenta refletir se isso está sendo realmente saudável ou se você poderia estar investindo esse tempo em outras atividades. E aí vai uma outra dica. Tem um aplicativo, e tem vários, né? Eu vou citar esse porque é o que eu utilizo, né? Chamado Stay Free, que é o Fique Livre, né? Stay Free. Que ele monitora o tempo que você gasta com cada coisa. Se você instalar, você consegue ter um diagnóstico, digamos assim, do tempo que você gasta com o Instagram, do tempo que você gasta com o YouTube, do tempo que você gasta em internet, né, acessando seus sites favoritos. E aí você consegue entender aonde você está dedicando mais tempo e onde você poderia reduzir um pouco mais para aplicar em outras coisas. Ele, inclusive, permite que você coloque um alerta, tipo, vou destinar por dia 20 minutos ao meu Instagram. Você coloca lá os 20 minutinhos e ele emite um alerta quando chega esse tempo. Isso é possível, Alisson? Claro que é. Hoje, por exemplo, eu trabalho com o Instagram. Eu preciso estar postando, vendo as mensagens, vendo os comentários, tudo direitinho no meu Instagram profissional. E hoje o meu tempo médio de uso é em torno de 20 minutos. Às vezes menos de 20 minutos diários, às vezes um pouquinho mais, mas fica ali na faixa de 20 minutos só por dia que eu fico com a tela aberta no Instagram. Ai, doutor, arrasou. E eu fiquei pensando, será que é possível 20 minutos? E você aí mostrando que trabalha com o Instagram e tá com os 20 minutos em dia.
Então já fica aí uma dica para você também não utilizar como desculpa se você trabalha com isso. Claro que são diversos tipos de trabalho e cada uma pessoa vai ter sua realidade, mas eu gostei. Eu vou diminuir o meu também. Próxima vez que você vier aqui eu vou relatar que vou ter conseguido diminuir. Vou olhar no celular. Pode deixar. A gente vai para mais um intervalo. Na volta tem Verdade ou Mito. Não sai daí. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usa a telecaba aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha É quase- essa telecaba. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. Já estamos de volta. A gente tá quase encerrando o programa, mas a gente ainda tem Verdade ou Mito. Vamos soltar a vinheta? Doutor Alisson, vamos recapitular um pouquinho do que a gente conversou hoje, tem conversado, e vamos fazer esse Verdade ou Mito. Certo. Afastar-se temporariamente das redes sociais pode melhorar a saúde mental de algumas pessoas? Verdade. Eu acho que se afastar temporariamente de uma rede social pode ser meio que um processo de, entre aspas, certo? Desintoxicação. Pensando no comparativo, né, com uma adicção, uma dependência qualquer, como outras, afastar-se temporariamente pode ser uma medida saudável, desde que na volta você não volte para o mesmo padrão de antes, ou pior, né, que você consiga realmente adotar medidas que lhe permitam reduzir. Nesse ponto, Beatriz, só para trazer uma estatística preocupante, né, era para o Brasil ser líder em outras coisas, né? Mas infelizmente tem um estudo que mostra que o Brasil é líder em tempo gasto em redes sociais, o que é uma coisa alarmante, né? E aí até para deixar uma dica para você conseguir se aprofundar nos riscos, nos perigos que o uso excessivo de redes sociais pode lhe trazer, queria deixar uma boa indicação. Vai lá na Netflix e coloca lá O Dilema das Redes. Muito legal, muito interessante, é um documentário que vai trazer entrevistas com pessoas que já trabalharam
no Google, no YouTube, no Face, no Instagram, e ele vai trazer a repercussão dessas pessoas. É bem interessante mesmo. Eu disse a ele falou um pouquinho antes do programa começar, eu já vou separar para assistir com minha mãe, dar um comentário sobre esses pontos. A gente adora assistir e depois ficar conversando sobre isso, né? Trazer uma reflexão e a gente pensar como é que pode conseguir aplicar um pouquinho aquilo ali. Porque às vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba tomando algumas decisões. Com conhecimento não tem desculpa, né, doutor? É verdade. Tem que tentar. As redes sociais podem causar dependência parecida com a de outras drogas? Como já foi mencionado, verdade. A dependência digital, ela é parecida com a dependência de nicotina, com a dependência de álcool, com o jogo patológico, que seria a dependência de jogo. Infelizmente, é uma adicção que é parecida com todas as outras. Só para ressaltar, a gente acabou não falando, não sei se vai ser perguntado ou não, mas tem gente que trabalha com isso, né, Beatriz? Então, assim, não necessariamente é uma coisa que sempre é nociva. Se você gasta muito tempo ali na rede social, porque o seu trabalho é com rede social e você tem que estar online por um grande tempo, desde que isso não interfira na sua funcionalidade, não lhe gere abstinência, ok, tudo bem. Se você souber manejar de uma forma tranquila, perfeito. Não necessariamente tempo excessivo é igual a dependência. Perfeito. E aí você trazendo esse exemplo, lembrou de outra coisa que eu inclusive vi nas redes sociais, certo, que era falando sobre descanso. E aí falava, quando seu trabalho é muito sentado, seu descanso precisa ser mais ativo, e falava um pouquinho essas dicas sobre, às vezes, então se você trabalha às vezes com muita rede social, o seu descanso é não estar com as redes sociais, não estar com as telas e aproveitar outras formas de descansar. E aí a gente aprendendo a fazer esse manejo, não é, doutor? Acho que não se torna tão prejudicial assim. Uma dica bem simples. Vai fazer outra coisa? Desativa ali a Wi-Fi e os dados móveis. Não fique preocupado. Se for uma urgência e alguém precisar de ligar, vai lhe ligar, normal, certo? Talvez não mande o SMS, porque hoje a gente deixou de mandar SMS. É mesmo, SMS faz tempo. Mas a ligação normal, padrão, sem ser pelo WhatsApp, a pessoa vai ligar, se for uma emergência. Então, desativa e faz aquela atividade com a maior tranquilidade do mundo, sem receber nenhuma notificação enquanto está fazendo aquela atividade, é outra coisa. Inclusive, você ficar interrompendo, né? Porque muitas vezes a gente tá fazendo e para responder, aí para olhar, para ver não sei o quê. Já fica essa dica, tenta fazer. E aí, se você não conseguir, aí já fica um sinal de alerta. Então fica aí, inclusive, a dica também para quem tem TDAH. A gente não falou sobre isso, né, durante a entrevista, mas pode, inclusive, exacerbar para quem já tem um déficit de atenção, você ficar recebendo notificação toda hora. Você não consegue concentrar naquilo que você precisa focar se você toda hora estiver sendo interrompido por uma notificação de uma curtida, uma notificação de um comentário. Com certeza. Olha aí, Daniel, a dica para você, viu? Que fica aqui atrás das câmeras. Vamos continuar. Adolescentes são os únicos afetados pelos impactos das redes sociais. Mito. Adolescentes não são os únicos afetados, eles são os mais afetados, principalmente, só frisando, adolescentes do sexo feminino. Mas outros grupos também são muito afetados, entre eles adultos, idosos, crianças, todos de uma maneira diferente, mas cada um pode, infelizmente, ser afetado também. E para a gente encerrar, as redes sociais são sempre prejudiciais à saúde mental? Então, para todo mundo, a gente tentar encerrar num clima mais ameno, né, mais tranquilo, mito, né? Elas não são sempre prejudiciais. As redes sociais, elas podem cumprir um papel muito bacana, elas podem ser interessantes no sentido de conectar as pessoas que não estão tão próximas fisicamente. Então, as redes sociais, elas não são simplesmente toda a vida vilões, né? Elas podem ser realmente muito interessantes em determinados aspectos. Como quase tudo na vida, né? Tem a questão dos pontos positivos e dos pontos negativos. Tudo em excesso é veneno. Então, saber usar as redes sociais de uma forma moderada faz parte de um processo que não vai comprometer a sua saúde mental. Com certeza, doutor. A gente está chegando ao final do programa. Quero agradecer pelas suas indicações, pelas suas dicas. Eu vou tentar colocar a maioria em prática que eu conseguir, para da próxima vez que você vier eu vou te dizer também. Se eu conseguir, eu vou te dar o relato. Mas para quem está nos acompanhando em casa e quer te encontrar, quer saber mais sobre você, como é que consegue fazer isso? Perfeito. Hoje, né, você me encontra facilmente aí pelo Instagram Alisson William Psiquiatra, Alisson só com um S, o William W-I-L-I-A-N, né?
Alisson William Psiquiatra, vai aparecer aí na tela. Isso, vai aparecer, Daniel tá colocando. Ótimo. @Alisson William Psiquiatra, e lá você encontra as informações sobre o meu atendimento, né? E encontra muito conteúdo legal. Eu me seguiria, certo? Eu acho que realmente é um conteúdo bacana, que eu consigo, né, sempre que posso, né, tá gravando ali alguma coisa, alguma informação interessante em termos de saúde mental. Acho que é um conteúdo legal, né? Então, vale a pena aí você tentar observar. É um conteúdo legal sim, gente. Vou confirmar para vocês. Você com seus 20, 30 minutos aí por dia consegue produzir um conteúdo bem bacana e bem informativo. O Instagram tá passando aqui em Mossoró e em Pau dos Ferros, não é, doutor? Perfeito. Os atendimentos presenciais são em Mossoró e em Pau dos Ferros, e também faço atendimentos por teleconsulta. E hoje também estou atuando como professor e preceptor na FACEN, no curso de medicina da faculdade aqui de Mossoró. Então, é isso. Uma rotina puxada. Sim. Muito obrigada por ter conseguido um espacinho na sua agenda para estar aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante e sempre de uma forma muito divertida. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Beatriz. Agradeço em nome de toda a equipe, né, aqui da Telecab, e estamos aí. Sempre que precisar e for um tema em que eu veja que eu possa contribuir de alguma maneira, né, espero que tenha sido proveitoso para você que está aí assistindo, e muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente fala sobre saúde, mas sobre outros temas. Não sai daí. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Tem meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado. Tudinho. Essa rua todinha É quase... essa Telecab. A Caerne está investindo 90 milhões de reais para acabar de vez com a falta de água em Mossoró. Em vários bairros, a água já chega mais forte, com novos poços e mais de 10 quilômetros de rede refeita. E em janeiro, o volume começa a aumentar em toda a cidade, com a nova adutora Apodi Mossoró, beneficiando mais de 160 mil pessoas. É a Caerne levando mais água, mais saneamento e mais saúde para você. Caerne, Governo do Rio Grande do Norte. Chegou a época do ano em que todo mundo pensa apenas uma coisa: partir para o litoral. E na Telecab não é diferente. Tá chegando o programa que vai fazer você se sentir na praia. Um programa que vai te mostrar tudo que o verão tem para lhe oferecer. Resenhas, comida, música e muita, mas muita história mesmo. Vem aí o Verão Telecab, todo sábado a partir de janeiro às 13 horas. Contamos com você. Anotou as dicas, anotou o que é que você consegue colocar em prática, o que é que você consegue ir diminuindo ao decorrer do mês, ao decorrer da semana na sua vida? Eu já anotei as minhas, eu e o Daniel, para falar a verdade, e a gente vai tentar fazer esse ano de 2026 ser diferente. Afinal, a gente faz muitas metas, mas a gente precisa começar o ano colocando em prática, enquanto a gente ainda está com energia, porque às vezes a gente vai deixando mais para frente, e aí vai esquecendo dessas metas, pensando que a gente não consegue.
E aí a gente acaba se frustrando mais no final do ano. Então vamos começar esse ano diferente, vamos colocar muita coisa em prática. E quero te lembrar também que ao decorrer do mês de janeiro nós vamos trazer muitas pautas, muitos programas falando sobre saúde. A partir da semana que vem nós vamos falar sobre os cuidados com os olhos, cuidado com a pele, muitas dicas também para as crianças e para as famílias que estão em casa nessas férias. Quais brincadeiras de formas saudáveis você pode fazer, a criatividade aí para brincar com o seu filho, para tirar ele também um pouquinho das telas. Então, ao decorrer desse mês de janeiro, o programa está voltado para a família que está de férias, para a família que está viajando, aproveitando o verão. Muitos temas, muitas pautas para você conseguir aproveitar e colocar em prática. Então fica ligadinho no nosso Instagram, porque todos os dias a gente vai saltando os temas, vai saltando nossos convidados também e você consegue separar no dia bem certinho que você quer assistir, que você não pode perder para você conseguir aproveitar. E como a gente sempre fala, nosso programa fica ao vivo através do YouTube, das nossas plataformas, então você consegue assistir do lugar que for mais fácil e cômodo para você. Minha dica tá dada, tá bom? E falando sobre fazer esse ano ser diferente, vamos conferir alguns exercícios físicos com o Valber Felício para você que já faz um tempo que tá parado e quer começar esse ano, quer começar nessa manhã a se exercitar. Vamos conferir. Mais um Viva Bem no ar e hoje vamos começar amanhã se exercitando. Para você que já está parado há algum tempo, por vários motivos, às vezes não consegue ir para academia ou desistiu às vezes de um treino de crossfit, está parado. Por onde é que você pode começar a se exercitar e a colocar seu corpo em movimento? É isso que vamos trazer hoje aqui no programa. Então já prepara sua garrafinha de água, lembra que não pode ter lanchado agora, tem que fazer um tempinho já. Prepara o seu corpo, prepara a hidratação para se exercitar com a gente. Já coloca a sua roupa que dá tempo, viu? Deixa eu ir apresentando o nosso convidado, Valber Felício, profissional da educação física, personal funcional, ele que vai treinar com a gente hoje. Exatamente, eu que agradeço mais uma vez o convite, a nossa parceria, que hoje a gente vai colocar vocês para treinar, certo? O treino hoje é um treino iniciante para quem quer começar a se exercitar em casa sem precisar ir para academia ou começar a ter uma base para não chegar lá parado de tudo, certo? Perfeito, perfeito. Por onde é que a gente vai começar então esse treino para quem já está parado há um tempo, mas ainda assim quer voltar e não sentir esse impacto tão grande quando voltar a treinar? Como um bom personal, a gente vai começar pelo alongamento, certo? Pedir que você abra um pouco a perna. Vai fazer aqui, ó. Alonga para um lado, isso. E para o outro. Segura 2, 3 segundos e volta. 2, 3, voltou. 2, 3, isso, perfeito. A gente está alongando a parte do adutor, certo? O interno da coxa. Agora na frente a gente vai tentar pegar a ponta do pé. Ah, não consigo. Segura no joelho ou na canela. Aí deixa a perna estendida. Isso. 10 segundinhos, troca a perna. Isso, perfeito. Segura, segura. Aí, foi. Agora atrás. Vamos ver como é que tá o equilíbrio. Show. 10 segundos de um lado. Perfeito. 10 do outro. Se não tiver com equilíbrio bom, se segura em alguma Isso, coisa. Pode apoiar em algum lugar, em alguém que tiver mais você, certo? Agora vamos tentar na frente. Ah, eu não consigo fazer isso. Escora na parede e faz. Tenta girar o pé para um lado, para o outro. Repete 10. Outra perna. Opa, esse daqui o equilíbrio faltou. Isso aí. Agora a gente vai abrir o braço e vai girar, soltar. Coluna, repete 10 também. O corpo já um pouco mais solto, a gente vai começar. Ah, mas na academia sempre vai começar com peso, então melhor do que o próprio peso do corpo a gente começar. Então vamos começar por baixo, agachamento, certo? Ah, mas eu não sei agachar. Tenta agachar da sua forma, mas eu não tenho muito equilíbrio. Joga um pouco o braço para frente, para dar esse contrapeso e joga o bumbum para trás. Isso. Desce, sem muita velocidade, controla a descida. Algumas pessoas pensam que para agachar sempre vai precisar do peso. Mas assim, já está trabalhando com o peso do corpo, como você falou. Nosso próprio peso, né? Ah, eu não consigo fazer muito. Não, começa de pouquinho. Como a gente falou daquela outra vez, 10, 8 e 6... Ou então eu sou muito iniciante e tenta fazer 5, conseguir 5,
Vamos manter, vamos fazer 3 de 5. Ah, na segunda vez eu já consegui 6. Vamos fazer as 3 de 6. E assim a gente continua, certo? Segundo exercício, vou querer que você deixe a perna estendida e tente pegar lá na ponta do pé. Já vai fazer um alongamento dinâmico da parte posterior de coxa. Coluna reta e tenta ir lá no pé. Ah, não consigo. Vamos na canela. Desce e sobe. Desce e sobe. Você já vai sentir aí queimar um pouquinho. Isso aí, repete, mesma quantidade, 10, 8 e 6, ou apenas 3 de 6, 3 de 5, certo? Segundo exercício, estabiliza e abre a perninha aqui, ó, pro lado. Ah, não consigo, coloca o pé no chão, abro de volta. Coloco o pé no chão, abro de volta, certo? Terminei de um lado, vou sempre pro outro. Exatamente. Ai, com o esquerdo sempre é mais difícil. Da outra vez você até explicou por quê, não foi? Isso, a gente sempre tem uma perna de apoio, né? Então, quando a tá de apoio está no chão, a gente tem mais equilíbrio nela. Diferente da perna de domínio, que você faz todo o movimento. Exatamente. Certo? Agora a gente vai para o superior. A gente vai subir o braço aqui, ó. Pode ser palma da mão para cima, certo? Só segura um pouquinho e vamos trabalhar de forma isométrica. Agora a resistência do ombro. Conta 20 segundinhos. Você já vai sentir o ombro pesar um pouco. Principalmente para quem não tem costume, às vezes 20 segundos parece uma eternidade. Já ouvimos muito falar da prancha, não é, Valber? 1 minuto na prancha é uma eternidade. Ali é mesmo, viu? É, e o iniciante não consegue nem 1 minuto, então aí que vira uma eternidade. Foi, relaxa, para ficar um pouco mais dinâmico, a segunda vez a gente já pode mudar. Coloca a palma da mão para baixo, segura o mesmo exercício, só que de uma forma um pouco diferente. Ah, segurei os 20, relaxa um pouquinho. Mesma coisa, para frente, palma da mão para baixo, segura 20 segundos. Quando você fizer 3 vezes para o lado, 3 vezes para frente, já vai sentir o ombro pesado. Então vai ficando mais difícil, sem você introduzir uma carga, só devido à musculatura já estar mais fadigada. Perfeito, para quem está parado, um pequeno exercício já vai acabar fazendo a diferença e às vezes você já vai sentir uma queima, que alguma pessoa que já treina há muito tempo não vai sentir naquele exercício. Com certeza. E é não mais importante, a gente vai fazer um pouquinho de cardio, certo? Uma caminhadazinha sem sair do canto, que pode desenvolver para uma corrida sem sair do lugar, um pouco mais rápido. Ah, mas eu já consigo fazer isso. Acelera e levanta o joelho. Quantas? Vamos contar 30. Isso. Cansou, parou, relaxa um pouco a perna. E a gente pode fazer de uma forma diferente. Mão para trás e vamos tentar tocar o calcanhar na palma da mão. E vai acelerando também, da mesma forma. Isso. 30 também. Ah, mas tá difícil 30. 20. Ah, eu não consigo. Então fica só levantando a perna para trás, não precisa colocar a mão. Aos poucos você vai aumentando esse grau, certo? Perfeito. Depois, não menos importante, e nosso segundo coração do corpo, a gente vai trabalhar as panturrilhas. Mão na cintura, sobe, desce. Sobe, desce. O máximo que conseguir, depois repousa o pé. Lembrando que todos esses exercícios a gente está fazendo aqui de forma solta, mas se você tem alguma dificuldade em casa, se apoia na parede, se apoia na porta, mesmo que não tenha muito equilíbrio, o importante é fazer, o importante é tentar. Exatamente. A panturrilha é o nosso músculo mais forte, então ela vai conseguir levantar o seu peso, mas não quer dizer que você vai conseguir fazer muita repetição. Então inicie da mesma forma, 10, 8, 6, 3 de 10, 3 de 6, vai de acordo com a sua limitação, para não ficar tão dolorido e comprometer seus outros dias de treino ou sua rotina. Quem está em casa, quem está parado, como a gente começou falando que esse treino é para vocês, iniciando 3 vezes na semana, já é um bom começo? Com certeza. Aquela história, né? Para quem não faz nada, tudo que você fizer é válido. 2 vezes, 3 na semana já é ideal. Não menos do que isso, porque senão você não vai atingir nem sair do grau de sedentarismo. Então começa com 3 vezes, se der acrescenta a 4ª, a 5ª vez, já seria ótimo.
final de semana você pode tentar fazer uma atividade diferente. Uma atividade diferente, que ele coloque às vezes mais em movimento e às vezes até sair da própria casa, né? Isso, a gente está falando aqui de um exercício que você consegue fazer na sala, no seu quarto, na cozinha, mas quando você pode fazer ao ar livre também tem mais benefícios. Com certeza, e a gente tem alguns outros recursos que a gente pode usar, como o próprio parque, as avenidas e praças da cidade, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma dança e já será outra atividade que você inclui aí na sua rotina de treino. Valber, sabe o que eu estava pensando? Já vou deixar esse desafio para uma próxima vez que a gente for gravar. O que é que você acha de em um próximo vídeo a gente fazer alguns exercícios com coisas que a gente tem em casa? Às vezes um peso, às vezes você já pode fazer também com quilos de alimento. Dá para fazer um treino legal com isso também? Dá sim, com certeza. Principalmente agora depois de uma pandemia onde todo mundo treinava em casa. Então, casa virou um lugar que teve inúmeros acessórios. Desde um cabo de vassoura até a própria cama virou um adereço para treino. Então é uma boa ideia e todo mundo vai ter em casa. Então vamos deixar essa ideia para as próximas vezes, né? Esse desafio aí da gente trazer vários utensílios de casa e fazer um treino bem legal também. Com certeza. E agora é só você deixar sua desculpa de lado e se exercitar e buscar a sua saúde. E como é que o pessoal pode te encontrar, Valber, para tirar mais dúvidas, para bolar e para pensar em um treino bem pessoal? Para me encontrar hoje, minhas redes sociais são todas Valber_Felício. Você procura lá e vai achar foto de preto, 1% todo dia. O Instagram tá passando aqui embaixo, você consegue encontrar ele, tá bom? A gente vai ficando por aqui e vamos voltar para o estúdio para continuar falando sobre saúde. Eu também já comecei esse ano com tudo. Já comecei esse ano fazendo exercício com o Valber. Já te convido também a se exercitar e a levantar esse bumbum aí do sofá para se movimentar com a gente. A gente tá ficando por aqui. Muito obrigada a você que esteve com a gente nesse primeiro dia do ano, já falando sobre saúde. E amanhã a gente volta a se encontrar. E é claro que eu sempre aguardo por vocês. Mais uma vez, feliz ano novo e até amanhã, pessoal.